E aí, pessoal, espero que estejam bem. Pitaco cinematográfico, Pulp Fiction. Começando agora a série Grandes Diretores, o capítulo Tarantino após Spielberg. Então vamos falar aqui do o cara esquisito da videolocadora. Para quem não sabe, Tarantino trabalhou por 5 anos numa videolocadora e ele era conhecido como um cara que manjava bastante, que ele via tudo que tinha na locadora. Via desde clássicos, filmes cult, até filmes besteira, filme Kung Fu anos 70. Como a gente pode perceber todas essas influências no cinema do Tarantino. Ele põe muita referência nisso. Vamos falar então um pouco, antes de falar do filme propriamente dito, das características gerais do cinema do Tarantino. Acho que a primeira, assim, que todo mundo identifica de cara é a violência estilizada. Tem até uma piadinha que pro Tarantino o ser humano é só um contorno cheio de sangue por dentro. Então é muito Tarantino essa violência estilizada, sangue jorrando, tudo mais, né? Outro ponto muito comum, acho que tem em todos os filmes, diálogos longos e banais. Aqui tem aquela conversa sobre o Quarteirão com Queijo, depois eu vou falar mais dela. No filme anterior dele, o primeiro filme, o Cães de Aluguel, fica discutindo sobre Like a Virgin da Madonna, que é uma menina que quer sexo. Uma conversa assim, que não tem muito a ver com as coisas do filme. São conversas banais entre os personagens. Outro fator, assim, ele põe elementos de cultura popular, fala de outras mídias. Lembro bem aqui do McDonald's, como eu disse aqui, é uma coisa da cultura popular de certa maneira, né? E ele fala no que o Bill fala muito sobre ele gostar do Super-Homem e tal. Então ele tem esses elementos. E o humor negro, que sempre também está envolvido nesses filmes do Tarantino. Como eu disse, tem essas referências a tudo que ele fez e algumas críticas também ao Tarantino, talvez às mesmas qualidades. Muita crítica à violência que ele coloca, a termos racistas que ele usa nos filmes dele, tipo nesse daqui tem muito, the N-word, como diz os americanos, chama nigga, né, que é uma palavra que nem se pode falar nos Estados Unidos. E tem também críticas ao machismo do Tarantino. Notei dessa vez, revendo Pulp Fiction, que no Cães de Aluguel, se eu não me engano, não tem uma personagem feminina fora a garçonete que atende eles, que não chega a ser a personagem. Aqui a gente tem 3 personagens, que a Mia, que é a que mais aparece, é uma esposa troféu. Tem a bandida, né, tentando assaltar lá o diner, que é a mulher histérica também e tal, e a outra submissa, a namorada do Bud, fugiu o nome dela agora aqui, mas enfim, de origem francesa. Então não tinha mulheres fortes. Só que acho que pelo menos para corrigir isso, o filme seguinte do Tarantino após Pulp Fiction foi Jackie Brown, tendo uma protagonista mulher negra, e no seguinte Kill Bill com a noiva, uma protagonista extremamente forte. Então, de certa forma, ele deu uma melhorada nessas coisas, né? Mas vamos falar então de Pulp Fiction. Pulp Fiction foi o segundo filme do Tarantino, após Cães de Aluguel, que foi um filme que ganhou um destaque, mas ficou meio restrito ali a pessoal mais cult, mais independente e tal. Enquanto o Pulp Fiction, com a força do Harvey Weinstein, aquele tarado do Me Too, que naquela época estava com tudo, botou grana nesse filme e conseguiu fazer esse filme bombar. Esse filme, assim, então, se tornou o filme que fez o Tarantino se tornar conhecido mundialmente. Primeiramente, Pulp Fiction significa as revistas em quadrinhos impressas em papel de baixa qualidade, barata, falando muito sobre crime e com muita violência gráfica. Então, vem daí esse termo. Pulp Fiction, como todo mundo sabe, vai ter spoiler aqui, filmes assim, amplamente conhecidos sem spoiler. É uma história fragmentada, basicamente são 3 histórias principais que se entrelaçam. As histórias são o date do Vincent Vega com a Mia Wallace, o relógio de ouro, toda a questão envolvendo o pugilista vivido pelo Bruce Willis, o Butch, e a questão que volta novamente ao Vega, mas agora o foco é mais no Julius, no outro capanga, sobre a trajetória deles lá de
ter ido fazer um acerto de contas e as outras coisas que acontecem a partir de então. Acho que aqui, como eu falei dos diálogos, que são longos e banais, aqui a gente, na segunda cena, estão lá os dois indo para o acerto de contas lá com os sócios do chefão do crime. E aí eles estão falando que o Vega tinha morado 3 anos na Europa, em Amsterdã e tal. E o Júlio, e aí, como que foi? E em vez do cara falar, sei lá, do Louvre, dos canais, do estilo de vida que é diferente e tal, o cara vai falar de McDonald's. Acho que assim, talvez nem sei se o Tarantino se dá conta disso, que é americano sendo americano, né? Americano quer falar dos Estados Unidos como é lá fora. Então ele vai falar que, McDonald's é parecido, só que o quarteirão tem outro nome. Como que é? É o Royal, porque não tem um sistema métrico. Uma besteira dessas daí. Esse diálogo em si ainda vai casar um pouquinho na hora do assassinato, que o Julius vai pegar um hambúrguer e ele vai botar essa conversa de novo. Então, mesmo um diálogo que parece besta, perdido, que tá lá pra nada, vai servir pra alguma coisa. E depois vai ter um longo diálogo sobre a Mia Wallace, porque o Vincent Vega foi incumbido pelo Marcellus Wallace, o chefe dele, de levar a esposa dele para se distrair um pouco. E ele ouviu falar que um último cara que tinha feito isso fez uma massagem nos pés dela e por isso ele foi jogado do 4º andar. Então, ele tá lá morrendo de medo que isso aconteça com ele também, né? Então, e aí aqui a gente vai ter outros elementos aqui nisso daí, por exemplo, na hora que eles chegam para acerto de contas, eles entram no apartamento, que é o que eu disse, o Tarantino seguindo muito que eu vejo uma semelhança incrível dele com o Sergio Leone. Ele sabe que a inspiração dele é isso, do Western Spaghetti em geral. Ele falou de outro Sérgio numa série da Netflix, o Sérgio Corbucci também. Ele alonga ao máximo a tensão, fica lá, o Júlio faz um preâmbulo enorme, chega lá, vai comer hambúrguer, finge que não é nada e tal, até fazer a execução dos caras. Então ele faz aquele diálogo bíblico dele, aquele olhar poderosíssimo, a câmera lá pegando, ele virando com aquele olhar de vou te matar, tal, é incrível. Só que a hora de resolver também é rápido, acabou, não tem câmera lenta, não tem, não, é rápido, tudo se resolve muito rápido nisso daí. A gente vai ter, assim como eu disse, esse do Júlio, um personagem forte. Todos os filmes Tarantino vão ter esses personagens poderosos, fortes, e acho que algo que eu percebi, agora refletindo mais sobre esse filme após revê-lo, é que nos 3 segmentos algo dá muito errado. Nesse date do Vincent Vega com a Mia, que aliás tem aquele famoso meme do John Travolta chegando e... Vou até pegar aqui. Tá por acaso aqui. Chega lá com a capa e ninguém recebe, né? Nesse date aí, tem a famosa cena da overdose dela, que ele tinha a heroína de altíssima qualidade, ela achou que era cocaína, cheirou e pum! E aquela injeção no coração, né? Que provavelmente é uma imbecilidade sem tamanho, isso daí, mas para a história fica muito divertido. Na parte do relógio de ouro do Butch, tem o acidente. O Butch primeiro vai na casa dele e acha lá a Uzi do Vincent Vega que tá cagando e mata ele. Aliás, o Vincent Vega tinha cagado também antes, que é mostrado depois no restaurante. Então, o horário de cagar dele teve influência direta na morte dele. Curioso, né? E aí o Butch se envolve no acidente e vê o Marcellus Wallace atravessando a rua, tenta atropelá-lo e dá tudo errado, vão parar na loja de penhores dos horrores sexuais, né? Na bizarrice sem tamanho. E por fim tem do segmento do Julius, tem o cara que estava escondido no banheiro, que sai, descarrega a arma em cima dele, não acerta nenhum tiro, e o que o Julius acha que é um milagre. Depois tem a morte acidental lá, que o John Travolta vira para trás e dá um tiro na cabeça do moleque lá. Diz ele que o carro bateu, ele falou, não bateu.
cagou lá e estourou a cabeça do moleque. E ainda acaba acontecendo, eles vão tomar o café da manhã naquele restaurante e acontece o roubo do que estava sendo mostrado na primeira cena. Bom, sobre o filme, o que eu tinha a dizer é isso, agora sobre a história. Agora, indicações. O filme ganhou a Palma de Ouro de Cannes, uma premiação das mais importantes que existe, quase nível Oscar, assim, alguns vão achar até que é melhor, e ganhou o Oscar de roteiro. Tarantino ganhou seu primeiro Oscar, ele veio a ganhar depois de novo pelo Django Livre. E aí vem a pergunta de sempre, né? Ele foi indicado a melhor filme, foi indicado a melhor diretor, e quem ganhou esses Oscars nesse ano? Forrest Gump, o Oscar 95. Vamos lá. Eu acho que Forrest Gump é um filme bom, eu gosto, mas é um filme bonitinho, né? É um filme previsívelzinho, Forrest Gump, né? Não é um Pulp Fiction que é algo que chega para ser um divisor de águas, ser algo assim marcante. Então, são as coisas. Acho que daqui, hoje mesmo, 30 anos depois, a gente, acho que qualquer um que entende de cinema vai dar mais valor a Pulp Fiction do que a Forrest Gump. Talvez não o público em geral, que vai, ai, que bonitinho, Forrest, ai não, Pulp é violento, eu não gosto. Mas não se trata disso quando a gente está analisando cinema, não é? Não estamos falando só de gostos individuais, estamos falando de o que marca, o que deixa registro, né? Então, acho que Pulp Fiction é muito mais do que Forrest. Recebeu indicações também para 3 atores, para o John Travolta, para o Samuel Jackson e para Uma Thurman. Os 3 bombaram a carreira após esse filme. E fechando aqui então, Pulp Fiction é um filme violento, é um filme inteligente, é divertido, tem essa não linearidade e é considerado pós-moderno por quebrar essas convenções normais do gênero. E foi onde o Tarantino consolidou definitivamente seu nome na história do cinema. Nota 10. É isso, galera. Valeu. Em breve falaremos de Kill Bill. Falou!